Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes e algumas situações inusitadas e também complicadas que eu irei repercutir com vocês no nosso encontro de agora. Situações complicadas, pelo menos para essas pessoas que vivem nesse mundo paralelo que a gente chama de bolsonarismo. A gente quase não está falando mais daqueles patriotas, entre aspas, que se encontram agora na Papuda, na Colmeia, os que estão com tornozeleiras eletrônicas, os que estão sendo procurados, os que estão sendo processados e serão condenados no final da história, porque acreditaram num covarde, num fanfarrão, num falastrão, num desonesto e num corrupto, que a gente está vendo agora de uma forma mais clara, mais evidente, nesse episódio escandaloso das joias que ele iria embolsar. Sabe Deus lá para fazer o quê, durante quanto tempo? Se ele abocanhasse essas joias e fosse para os Estados Unidos, ele estaria com um pé de meia, né, muito rechonchudo, sem que ninguém soubesse, né, uma quantia de diamantes ali muito pequena, muito de fácil transporte, e que iria fazer com que ele, de fato, esticasse o resto dos seus dias sempre fora do nosso país de uma forma muito confortável. Mas quis o destino, quis a Receita Federal que esse trambique, essa tramóia, esse crime fosse descoberto. E as consequências agora vão ultrapassar a figura do ex-presidente da República. Militares envolvidos com essa história, altos servidores da Receita Federal também serão comprometidos e outros que estão conectados com esse tema todo. Mais cedo eu comentei com vocês que ressurgiu do obscurantismo o pastor Silas Malafaia como uma espécie de porta-voz, né, querendo ali legitimar o crime do Bolsonaro. A fala dele não tem a menor relevância. A relevância terá a sentença do juiz. Aquilo que o juiz vai entender. Se um alto servidor público da nação pode subtrair alguma coisa que não lhe pertence, ou se pode, porque se disser que pode, aí nós estabeleceremos no nosso país a terra de ninguém, a terra do vale tudo. Todo servidor público poderá pegar alguma coisa que julgue interessante e levar para o seu acervo pessoal. Outras situações desse universo que nós estamos conseguindo arremessar para o lixo da história ainda estão incomodando a sociedade, mas como todo bolsonarismo e todo bolsonarista covarde, essas pessoas vão chorar no final da história e vão acabar sendo penalizadas pela lei. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, venha participar aqui sempre das nossas atividades. Eu sempre abro um chat entre 5 horas, 5 e meia, para conversar com vocês antes de entrarmos no ar. Mande seus comentários para cá. Não se esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais envolvido aqui nos nossos espaços, aqui nas nossas discussões, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, situações inacreditáveis continuam a acontecer, né? No capítulo O Inacreditável. Já comentei com vocês esse pastor aqui que tem canal no YouTube e no Facebook e aqui no Rumble também. O que esse cidadão continua a fazer no capítulo envenenamento de mentes e corações, né? Foi uma coisa muito ruim que aconteceu nesse universo bolsonarista, que a gente chama de bolsonarismo, universo bolsonarista, que eclodiu, né? Foi essa mistura de política com religião. O que apareceu de pastor se metendo em política e pervertendo, né, a sociedade, pervertendo a política de uma maneira geral, não está no gibi. E os remanescentes que ainda não foram punidos, né, porque eles continuam trafegando ainda em algumas lacunas, é esse senhor aqui, o senhor pastor Sandro Rocha. Já comentei com vocês que ele anda caluniando, colocando teorias conspiratórias, que sempre tem como base que o presidente da República, que nós assistimos todos os dias, não é ele, é um clone. Que o Lula teria morrido no dia 5 de novembro, até dar a data, né? E os filhotes desse indivíduo aqui continuam reproduzindo nas redes sociais esse tipo de demência, né? Ou de mau caratismo ou de crime. Bom, mas ele vai ter que se ver com a lei aí mais à frente e certamente vai chorar, vai se arrepender, como todo bolsonarista faz quando se depara com a realidade concreta. Hoje me mandaram esse vídeo dele aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Ele não está satisfeito já com os clones que ele arrumou para o Lula, está arrumando mais um agora. Acompanhe só. Agora eu quero que você pegue a foto de baixo e amplie a do meio, amplie ela bem, ampliada a cara dele aí pra gente colocar aí. Eu queria que você dissesse pra mim se você conhece quem é essa pessoa. Consegue ampliar? Pode cortar da direita, cortar da esquerda e ampliar pra ficar só do meio. Isso, assim, tira o outro também e vai ampliando aí. Mas tira da direita também e vem ampliando no que você conseguir.
Você conhece esse homem? Eu queria saber se você sabe quem é esse cara aí. Você conhece esse cara? Porque esse não é Ruth, não é Raquel, não é o Tonho da Lua, é outro. Né? É outro. Olha a cara dele aí. Ele tá bem legal, Davi, assim. Olha aí. Você sabe quem é esse senhor? Estamos tentando descobrir. Buscando aí, né? Gente, isso é uma demência. O que é isso, né? Depois mande seu comentário para cá para a gente ver se a gente consegue identificar o que está acontecendo com algumas criaturas aqui no Brasil. Bom, mais cedo eu coloquei para vocês aqui uma espécie de porta-voz do Bolsonaro, né? O mentor do Bolsonaro. Ele está tentando jogar aqui algumas informações. Isso pode funcionar para engabelar as pessoas que estão na internet, mas para a justiça, para o processo em si, a opinião dele não vale absolutamente nada, porque é uma opinião mentirosa, uma opinião que está calcada ali apenas para tentar dar argumentos para o criminoso de que não cometeu o crime, né? E hoje mais cedo eu coloquei isso aqui, vou colocar só mais um trechinho aqui que eu não passei. Essa imprensa canalha esconde. Considerando a condição específica... Bom, ele no vídeo dele, ele coloca um ofício aqui do Bento Albuquerque, depois que foi apanhado no flagrante, depois que foi tudo materializado. Aí o que ele fez? Ele fez um ofício quase que dizendo, olha, nós não quisemos roubar nada, tá? E tanto é que isso que foi apreendido agora, nós queremos que fique para o Brasil. É como se o ladrão é apanhado com um carro forte da Casa da Moeda, e depois ele, 3 dias depois de preso, ele fala, olha, estou aqui comunicando que o carro forte nós iríamos levar lá para a Casa da Moeda, para o Banco Central, né, para entregar esse dinheiro todo. Gente, é coisa de gente muito mau caratista ou gente muito demente, né? Me lembrou uma cançãozinha que nós todos escutamos há um tempo atrás, né? Mas que exemplifica muito o que acontece na mente humana de muitas criaturas. A música se chama Você Não Vale Nada, da banda Calcinha Preta, né? A letra diz, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber por quê. Tudo o que eu queria era saber por quê. Gente, só pode... Qual a explicação psicanalítica desse tipo de fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil? Muitas pessoas escrevem aqui para o nosso portal, né? Dizendo, professor, eu tenho um filho, tenho um marido, assim, eles estão possuídos por esse troço aí, não adianta nenhuma evidência. E não vai adiantar, isso aí é só o tempo mesmo para curar. É só a confissão mesmo, né, do bandido para fazer com que algumas pessoas despertem desse engodo, né, desse falastrão, desse criminoso. Não é à toa que tem muita gente presa por causa dele, né? E ele agora vira as costas, como grande covarde que é, a essas pessoas. Bom, mais elementos vão surgir no meio dessa história. Servidora do Planalto depõe a Polícia Federal e relata a ordem para lançar joias no acervo pessoal de Bolsonaro e em seguida desfazer a operação. Gente, a quadrilha tinha montado o seguinte esquema. Eles estavam tentando pegar as joias no último momento, e se eles conseguissem pegar as joias, isso já estava legitimado, entre aspas, a ser entregue ao Bolsonaro, que no outro dia estava indo para os Estados Unidos com a dona Michele. E aí depois que as coisas, que as joias fossem embora, ele ficaria lá com o pé de meia dele, né? Sabe Deus lá se ele ia voltar, se ele ia repartir esses diamantes com alguém, fazer algum tipo de rachadinha. O tipo de crime que já está concretizado nos dá margem para a gente acreditar em qualquer situação, para dizer o mínimo, porque nós não sabemos, inclusive, se esses diamantes que não têm origem ainda registrada, se isso não faz parte de uma situação muito mais grave de traição nacional, da venda de alguma situação, alguma questão de Estado aqui no nosso país, para um governo estrangeiro, porque dessa gente a gente não tem que descartar nenhuma hipótese, né? É uma gente muito complicada. E mais um elemento, né, para incriminar essa turma toda. Servidores denunciam o ex-chefe da Receita que fez pressão para a liberação de joias. Olha, esse rapaz aqui, esse cidadão, Júlio César Vieira Gomes, é um homem do Paulo Guedes. Ninguém está falando mais do Paulo Guedes, né? E ele exerceu o poder da Receita Federal para liberar o produto do crime para o Bolsonaro. Então é outro também que vai entrar pelo cano. Ele deixou rastro, porque ele achou que ia para uma embaixada em Paris e que não aconteceria nada com ele. Bom, todos estavam apostando no passado que o Bolsonaro iria ganhar mais 4 anos, né, para continuar a prática de crimes contra o povo brasileiro. Mas o projeto dessa gente foi interrompido por pessoas como eu e você, porque nós conseguimos impedir essa gente de continuar no poder. Mas agora as consequências serão complicadas. Mais cedo,
eu comentei com vocês que eu fiz um ofício lá para a Corregedoria do Tribunal de Contas da União, questionando, né, a legitimidade do ministro Nardes de comandar qualquer tipo de investigação contra o Bolsonaro, porque ele é amigo pessoal do Bolsonaro. Ele teria que ter um mínimo de caráter de hombridade e de se dar por impedido ou por suspeito. Já como ele não está fazendo isso, então cabe à cidadania exercer esse tipo de controle. Quarta-feira vai ter uma sessão no Tribunal de Contas da União para se verificar se o tribunal entende que alguém que cometa um crime contra a nação pode ficar com o produto do crime ou se não pode ficar com o produto do crime. Vamos ver o que vai acontecer com o Tribunal de Contas da União. Quanto mais cidadãos estiverem antenados com essa situação, menos o crime prosperará, né? E aí a gente chega nesse ponto aqui também, que diz respeito ao parlamento brasileiro, diz respeito à liberdade de expressão e aos crimes que são cometidos contra minorias aqui no nosso país. Esse deputado, Nicolas, que se autoproclama agora como Nicole, ele acha que o parlamento é um lugar para fazer palhaçadas, para ganhar likes, né? Ele está muito enganado. Ele pode até se escudar, né, na liberdade de expressão, no direito de opinião, palavras e votos que os parlamentares têm, conforme diz o artigo 53 da Constituição. Mas isso não exclui a prática de crime que ele poderá ser responsabilizado criminalmente. Isso porque é o seguinte, ele cometeu um crime no comportamento dele, quando ele fez essa palhaçada aqui, para quem não viu, vou colocar só um trechinho. Solucionei esse problema aqui, ó. Que ele... Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço. E aí ele fez um discurso absolutamente agressivo de um moleque, de um irresponsável, né? Achando que isso fica impune. Só que esqueceram de avisar para o deputado que nós temos um negócio no Brasil chamado Constituição Federal. Ele acha que só tem direitos na Constituição, que ele não tem deveres e não tem responsabilidades, né? Mas o artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais da nossa Constituição, no seu inciso 42, diz isso aqui, ó. Ele não sabe, mas eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Esse texto aqui. Diz o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Sabe o que quer dizer um crime imprescritível? Que depois que ele pode ficar quantos anos ele quiser ou ele puder escapando da justiça. O dia que ele não tiver mais alguma imunidade, ele vai ser preso e vai para a cadeia se ele for condenado. Então, ele vai ter que rezar muito para ter muitos mandatos, para sempre estar fugindo de uma responsabilização criminal. Essa palhaçada dele vai custar muito caro para ele, né? A lei que fala de crimes de racismo, porque esse comportamento dele, o Supremo Tribunal Federal entendeu que também é um comportamento de discriminação análogo à discriminação racial, portanto, imprescritível também. As penas vão, em regra, previstas aqui nesse parágrafo 2º do artigo 20 da lei. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Mas tem um complicador aqui para ele, que está no artigo 20, a linha 20b. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público. Ele, na condição que ele está, ele é um servidor público. Então, se a pena chegar a 5 anos, né, ele pode ter ali mais 2 anos e meio, ou seja, 7 anos e meio de cadeia, né? Então, não é uma situação que ele deva ficar muito feliz agora. Como o Daniel Silveira, esses falastrões todos, Roberto Jefferson, né? Eles fizeram muitas presepadas, mas aí quando a lei chega, quando a coisa bate às portas dele, eles voltam atrás, começam a chorar, não é bem aquilo. A gente já viu um monte de casos como esse, né? E para não ter dúvida que ele fez divulgação pelas redes sociais, isso ainda está no Twitter dele, ainda está no canal dele, essa palhaçada que ele fez contra pessoas humanas aqui no nosso país. O Valdemar da Costa Neto criou também a conta no Twitter e colocou o seguinte: ele defendeu o Nicolas Ferreira, né? Só que é o seguinte, a defesa dele pode ser a defesa do exercício da atividade parlamentar dele.
mas, como eu disse a vocês, não exclui a figura do Nicolas Ferreira da prática do crime. A sorte dele é que o pedido de processamento criminal dele foi despachado e, pelo sorteio, caiu nas mãos do ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Mas aí a gente vai ver se ele vai ser também um terrivelmente mau-caratista para defender alguém que está usando o parlamento para práticas de crime, ou se simplesmente ele vai dizer o direito como a Constituição determina, como foi o desejo dos constituintes do nosso país, de não se permitir que minorias no nosso país sejam massacradas, sejam humilhadas, sejam assassinadas, enfim, sofram qualquer tipo de discriminação nos direitos e garantias fundamentais previstas na nossa Carta Maior, né? Pois bem, o deputado Nicole, eu acho melhor ele começar a medir melhor as suas palavras e pensar bem numa retratação pública, numa maneira de minorar o crime que ele já cometeu, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!